Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje a gente tem mais uma videoaula. O tema é muito importante. Nós vamos falar sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Pega o lápis, pega a caneta que vai começar. Bom, nós vamos começar a falar sobre a conjuração mineira. Cuidado porque, dependendo da região, dependendo da prova, a conjuração mineira também pode aparecer com o título de Inconfidência Mineira. Esses nomes não são escolhidos à toa. Conjuração mineira, uma conjuração nada mais é do que uma união de um determinado grupo por um sentido em comum, por uma mudança, por uma transformação que quer ser realizada por esse determinado grupo. Inconfidência foi o título dado pelos portugueses. Inconfidência traz consigo um sentido de traição. É como se os colonos mineiros quisessem trair a coroa portuguesa. Então, conjuração mineira, inconfidência mineira, esses dois temas podem aparecer aí na sua prova. Fique bem atento com isso. Bom, para explicar a conjuração mineira de 1789 é necessário a gente entender o contexto em que estávamos inseridos. Bom, nós estávamos em 1789, nessa época havia uma clara decadência do ciclo do ouro. Havia um esgotamento das jazidas, o ouro estava acabando, porém a coroa portuguesa continuava a cobrar impostos na mesma quantidade que cobrava no começo do século, quando as jazidas apresentavam uma quantidade de ouro muito maior. Só que havia uma acusação por parte da coroa portuguesa de dizer que os colonos eles sonegavam os impostos, o que nem sempre era verdade, o que gerava uma insatisfação muito grande em quem vivia na região de Minas Gerais. A coroa portuguesa passou a cobrar os chamados impostos atrasados. E os colonos, insatisfeitos, eles reivindicavam também participação política, coisa que os portugueses não davam. E a gente começa também a notar que havia uma grande insatisfação, essa insatisfação geral por parte dos colonos, com a distância da coroa portuguesa. A administração lusa já não deixava mais os colonos insatisfeitos, a implementação, já desde o começo da nossa colonização, do pacto colonial, essa relação de exclusividade e também o fato de não haver participação política nas decisões tomadas, deixam os colonos muito insatisfeitos. E esse cenário vai se tornando um pano de fundo ideal para que a conjuração acabasse se realizando. Então, mineradores, intelectuais começam a traçar um plano contra a coroa portuguesa. Bom, e a gente pode pensar que por que esses colonos já começam a imaginar, a traçar planos de rompimento com a coroa portuguesa? Porque nessa época havia um envolvimento direto com as ideias iluministas. A gente pode tratar em outras videoaulas sobre o iluminismo, mas fazendo só uma explicação bem curta, o iluminismo é uma corrente filosófica que defendia a razão e o progresso da ciência. Defendia que as pessoas eram iguais independentemente da sua origem, independentemente do seu estamento. E era contra a dominação da metrópole sobre a colônia. Essas ideias do iluminismo acabam chegando diretamente até Minas Gerais e influenciando os colonos a buscarem essa emancipação, essa separação, esse rompimento com Minas Gerais. Outro evento, outro episódio também que influencia diretamente a conjuração mineira é a independência dos Estados Unidos em 1776. Essa independência tem muita relação com a conjuração porque tanto nos Estados Unidos quanto também em Minas Gerais havia um fiscalismo muito rígido da metrópole e os colonos reclamando a falta de participação política. Em 1776, o resultado acabou sendo o rompimento das relações entre Estados Unidos e Inglaterra, culminou na independência e isso acaba inspirando os colonos a repetirem a dose. Bom, o plano era bem simples. O plano era que quando a coroa portuguesa decretasse a derrama, toda a elite mineradora se revoltasse e também contaria com o apoio dos colonos de classes menores. O plano já estava absolutamente traçado. Consistiria na emancipação, e aí eu quero fazer uma ressalva porque muita gente fala que eles queriam a independência do Brasil, né? Que eles já se sentiam brasileiros. Aqui, na verdade, a independência estava muito mais situada à região de Minas Gerais do que propriamente a independência do Brasil.
A imagem dos conjurados acabou sendo adaptada e coloca-se eles como precursores do movimento de independência do Brasil, coisa que na verdade não condiz com a realidade. Eles querem a emancipação sim da região de Minas Gerais, projetam uma república aos moldes dos Estados Unidos e também a manutenção da escravidão. A manutenção da escravidão acaba sendo coerente com o grupo social a qual eles pertenciam, porque eles são da elite. O movimento da Conjuração Mineira é um movimento elitista. Romper com essa ordem escravista significaria prejudicá-los, significaria perda propriamente de bens que eles tinham adquirido. Bom, o fato do movimento ser um movimento elitista fez com que se esperasse uma ação mais concreta desses mineradores, mas essa ação não chega nem a existir, porque o governo local acaba negociando individualmente as dívidas contraídas por esses mineradores e um desses mineradores bastante endividado, chamado Joaquim Silvério dos Reis, acaba delatando o movimento e delatando todas as lideranças. Isso fez com que a coroa portuguesa preventivamente prendesse todos os líderes, todos os participantes, e eles tiveram destinos diferentes. Alguns acabaram sendo presos, outros foram degredados e no caso do Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, ele teve a pena mais pesada. O Tiradentes, além de dentista, como o próprio nome já se relaciona, era também um alferes, militar de baixa patente. Ele acabou tendo a punição mais dura. Ele acabou sendo preso e depois foi enforcado e esquartejado. As suas partes foram espalhadas na estrada que levava ao Rio de Janeiro até Vila Rica como uma forma de castigo exemplar. O Tiradentes, ele se tornou um herói nacional, não aqui nesse momento, porém posteriormente, 100 anos depois, a República, os proclamadores da República, acabaram utilizando a imagem do Tiradentes como um herói nacional, associando não só a imagem dele física, mas também todo o martírio que ele sofre durante esse processo da Conjuração Mineira e, posteriormente, vai se criar o feriado de Tiradentes, 21 de abril, e vai se ressaltar a imagem dele como um cara que lutou contra a monarquia, que acabou sendo traído, depois morto e transformou-se num herói nacional. Tudo bem? Agora, vamos falar da Conjuração Baiana e vamos mostrar quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Pega o lápis, pega a caneta que eu vou mostrar para você. Bom, vamos agora falar sobre a Conjuração Baiana. Tratamos da Conjuração Mineira e cabe a comparação entre esses dois movimentos, apontando as diferenças e as similaridades. Os vestibulares, o Enem, gosta muito de comparar esses movimentos e ver se você consegue detectar essas diferenças e essas semelhanças. Bom, vamos lá. A Conjuração Baiana também pode aparecer com um nome diferente. Pode aparecer como Inconfidência Baiana, pode aparecer também como a Revolta dos Alfaiates, dada a participação desse grupo social que intensamente agiu em 1798. Então, pode aparecer Inconfidência Baiana, Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, fique atento com relação ao título. Bom, o contexto é um contexto de extrema decadência econômica da região Nordeste. Desde o ciclo do ouro, houve um deslocamento do eixo econômico em direção ao Centro-Sul, a região Sudeste. Isso fez com que a região Nordeste acabasse perdendo importância. E isso acabou resultando numa crise social aguda. Eu tenho muitas pessoas em condições sociais absolutamente degradantes. Isso vai gerar um caldo de insatisfação muito elevado. Lembra que eu comentei sobre a Conjuração Mineira e eu disse que havia uma grande insatisfação com a administração lusa? Essa ideia também se aplica à Conjuração Baiana. Aqui na Bahia também há uma grande insatisfação com o modelo administrativo implementado pela coroa portuguesa. Havia um grande desejo de mudança, de transformação, mas aqui muito mais ligada à questão social. E por que essa conjuração vai eclodir em 1798? Qual é o fator que vai levar à grande insatisfação? Bom, a gente pode falar numa questão de uma conjuntura propriamente, que é o aumento do preço do açúcar, justamente nesse período. O açúcar acaba sendo comprado no mercado internacional com um preço um pouco maior. E os produtores locais, vendo uma oportunidade de sair dessa crise, de enriquecer, deixam de produzir outros gêneros agrícolas importantes de subsistência e passam a produzir açúcar.
o resultado é muito prejudicial à população mais pobre. Por quê? Porque com a diminuição dessa produção de outros gêneros importantes de alimentação, esses gêneros acabam ficando gêneros muito mais caros. Então a inflação acaba se apresentando, os alimentos acabam ficando mais caros, há uma escassez de comida e muita gente vai passar fome. Então essa insatisfação acaba sendo condensada, acaba se aglutinando num grupo de pessoas e eles começam a planejar a emancipação da Bahia em relação ao Império Português. As influências aqui são duas influências que eu já comentei com vocês, o Iluminismo e também a independência dos Estados Unidos. O Iluminismo você viu que é aquela corrente filosófica que defende a razão, o progresso da ciência, a igualdade, defende também o rompimento da colônia com a metrópole, a independência dos Estados Unidos, aquele movimento bem importante de rompimento entre colônia e também metrópole. Mas aqui a gente tem duas novidades bem importantes. A Revolução Francesa, que vai defender a igualdade jurídica e a igualdade também das pessoas, independentemente da cor da pele, né? Isso é fundamental numa sociedade aqui na Bahia, essencialmente negra, de escravos e também de ex-escravos, de homens livres pobres. E também a independência do Haiti, que é o segundo país a se tornar independente da América, e a independência do Haiti é feita de maneira absolutamente diferente. Os escravos acabam se revoltando contra os seus senhores, há inúmeros assassinatos, destruição dos cafezais e esses mesmos escravos ou ex-escravos que conseguiram se libertar do jugo dos senhores lá no Haiti, vão conquistar também a independência em relação à França. Então é um processo bastante importante e que vai inspirar os colonos aqui da Bahia a fazerem a mesma coisa. E esses colonos também tinham um projeto bem claro de emancipação da Bahia, não de emancipação de todo o Brasil, e criar uma república, o que se dizia à época de República Baiense. Essa república seria uma república em que não haveria escravidão, era uma proposta clara de abolição da escravidão. Essa proposta fez com que a elite baiana acabasse abandonando o movimento e deixando a conjuração ser um movimento essencialmente popular, né? Então a conjuração baiana, se a gente comparar com a conjuração mineira, tem algumas similaridades e algumas diferenças. A gente pode apontar como similaridade, anota aí, a insatisfação com a coroa portuguesa. Você pode anotar aí também que ambos acabaram sendo inspirados pelo Iluminismo, inspirados pela independência dos Estados Unidos e também ambos buscavam a sua emancipação e também a proclamação da República. Mas existem algumas diferenças também que devem ser pontuadas. As diferenças: a conjuração baiana tem uma inspiração na Revolução Francesa e na independência do Haiti. Já a conjuração mineira não. Apesar da conjuração mineira acontecer no mesmo ano da Revolução Francesa, não há como as informações do que acontece na França chegarem até Minas Gerais, muito menos do que acontece no Haiti. Então, essas são diferenças importantes. Outras diferenças: em Minas Gerais o movimento era elitista e na Bahia o movimento é popular. Aqui na Bahia se defendia a abolição da escravidão, enquanto em Minas Gerais se defendia a manutenção dessa escravidão. O resultado acaba sendo parecido, né? O movimento ele é delatado, né? As autoridades portuguesas percebem os principais líderes que escreveram panfletos conclamando a população a aderir à conjuração baiana. Os líderes acabaram sendo presos e alguns deles tiveram a condenação à morte, dentre eles o João de Deus, um dos líderes da conjuração. Destaca-se aqui também a importância das mulheres negras participando diretamente do movimento e influenciando a conjuração baiana e que, assim como a mineira, mostra a contestação e a insatisfação com o modelo colonial implementado no final do século XVIII. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, se inscreva no canal da Oficina e até mais.